Olá, tudo bem? Aqui é o João Pedro da GPR Digital. Estou aqui hoje para orientar a vocês a como funciona as tolerâncias do artigo 58 da CLT juntamente ao compensado e almoço livre. Vamos entrar aqui na área de relatórios e cálculos, pois já deixei alguns exemplos prontos para avaliarmos juntos. O primeiro caso é somente o artigo 58 sem o compensado e sem o almoço livre. Nele, vai ficar exatamente descrito conforme está no artigo. O colaborador tem direito a 5 minutos por batida, juntamente aos 10 minutos totais. Só que, sem o compensado e sem o almoço livre, essas duas regras elas podem funcionar independente uma da outra. Ou seja, o colaborador ele pode efetuar extras picadas, menores do que 5 minutos, conforme podemos ver nesse caso, e elas ainda serem contabilizadas. Como que funciona nesse caso? O colaborador, podemos ver que ele fez 3 minutos de extra aqui 2 minutos, aqui 3 minutos e aqui 4 minutos, seguindo essa carga horária que eu apresentei aqui para vocês. Ok? Se a gente for observar no final, o colaborador fez 12 minutos de extra, que ultrapassa a tolerância do próprio sistema vigente ao artigo 58, ok? Então, sem o compensado e sem o almoço livre, o colaborador irá receber, quando as extras forem picadas, menores do que 5 minutos, só que juntas somando mais de 10 minutos totais. Existe o outro lado, que é a outra regra, que são os 5 minutos de tolerância. Ou seja, se o colaborador ele chegar mais tarde ou chegar mais cedo, no caso em 6 minutos, acima de 5 minutos, esse valor também é contabilizado unicamente. Então, como o exemplo que eu tenho aqui abaixo, o colaborador chegou às 8h06. Esses 6 minutos são contabilizados unicamente e já vai para a área de faltas, ok? Então, como podemos observar, a regra ela funciona independentemente uma da outra, ok? Temos um outro caso aqui que eu queria apresentar, que são o dos 5 minutos, porém eles separados. Como assim? Podemos observar que, seguindo a carga horária do colaborador, então aqui a gente consegue observar que o colaborador ele fez 3 minutos aqui e 2 minutos aqui, 5 minutos. Não ultrapassou nenhuma tolerância e nem a outra, ou seja, o sistema ele vai ignorar essa informação. Tudo que eu passei aqui dos valores, você consegue observar clicando aqui nos 3 pontinhos, que aqui vai ter o decompor cálculos. Aqui ele vai, como o próprio nome indica, decompor os cálculos e apresentar todos os valores que estão sendo utilizados, ok? Então vamos prosseguir para o compensado. O compensado funciona de uma maneira diferente. Ele é mais rigoroso de certa forma. Ele vai usar as duas regras juntas, ou seja, o colaborador ele tem que efetuar mais do que 5 minutos, acima de 5 minutos, por batida, e essa somatória das extras que forem, faltas que forem efetuadas acima de 5 minutos, elas têm que somar mais do que 9 minutos, ou seja, a partir de 10 minutos diários. Então, os mesmos casos que estão sendo utilizados aqui, todos os dias estão com as mesmas marcações, ok? Então, esse caso aqui do compensado, pode ver que ele está com as mesmas marcações do sem compensado e os cálculos são diferentes. Aqui ele não considerou, aqui ele não considerou, porque ele vai usar as duas regras. No primeiro caso, o colaborador não ultrapassou em nenhum momento os 5 minutos de tolerância entre batidas. No segundo caso, ele ultrapassou somente uma vez, que foi na entrada, mas esses 6 minutos não chegou nos 10 diários, então ele também não vai considerar. Mesmo caso aqui para o dia 22, ok? Então o compensado, de certa forma, ele é mais rigoroso nessa questão. Então ele vai pegar os cálculos, comparar com o que o colaborador deveria ter efetuado e apresentar o valor, se positivo, acima de 10 minutos, se negativo também, a partir de 10 minutos, os dois casos, tá? E as batidas têm que ter mais do que 5 minutos por marcação, beleza? No de baixo, eu vim apresentar como funciona com o almoço livre, tá? Então, vamos observar da seguinte maneira. O almoço livre, ele vai utilizar o compensado somente nas marcações intermediárias, ok?
Só que ele ainda vai pegar aquela regra dos 10 minutos diários. Então, se formos observar aqui o dia 27/10, como podemos ver, nesse caso ele não gerou nem extra nem falta. O porquê disso? Aqui no 8/3, ele soma os 3 minutos, nas 18/4 ele soma os 4 minutos, porém eles não ultrapassam os 10 minutos diários. Esses dois aqui vão ser compensados e utilizados para compensar uma pela outra. Então, esses 2 minutos de extra e esses 3 minutos de extra que o colaborador efetuou, eles são compensados aqui, ok? E são substituídos pela tolerância. Então, até a própria área de decompor cálculos vai apresentar isso para a gente. A batida da 13/27 substituída por 13/28 pela tolerância. Então, a tolerância ela é válida no horário inteiro, porém, a forma de calcular é diferente porque ele vai estar utilizando a regra do compensado somente para as marcações intermediárias, ok? Aqui, no dia 18/10, a gente tem a questão que eu ia comentar. A regra aqui, ela é da regra do sem compensado, que no caso é o artigo 58 puramente, sem compensado e sem almoço livre. Com o almoço livre marcado, ele funciona como se não tivesse nada marcado. Por quê? Porque o compensado ele é utilizado somente nas marcações intermediárias. Então, nesse dia das 18/06 aqui, que foi quando o colaborador se atrasou um pouco, esse valor é considerado, ok? Porque ele vai funcionar com a regra do artigo 58 de 5 minutos da tolerância, ok? Mesma coisa vale agora nesse último caso que eu vou apresentar para vocês. Observe esse caso aqui, que é o último, né? O do dia 29/10. O colaborador entrou normalmente e finalizou o expediente normalmente. Entrou no horário, saiu no horário. Porém, o almoço dele foi um pouco diferente. Ele saiu 3 minutos mais cedo e chegou 9 minutos mais cedo, ok? Gerando um valor, se formos pegar, 3 minutos de ausência, porque ele saiu mais cedo, e 9 minutos de extra, porque ele chegou mais cedo. E o que o almoço livre vai fazer? Compensar uma pela outra, ok? Porque ele vai utilizar como referência o artigo 58. Utilizando o artigo 58 como referência, o colaborador ele ultrapassou a tolerância nas extras ali, no caso das extras, ultrapassou a tolerância dos 5 minutos, ok? Os 3 minutos eles são considerados, porém eles só passam a valer acima de 5 minutos diários, tá? E aqui ele vai pegar os dois valores. Então, os 3 minutos da esquerda, que no caso são aqui, ele guarda essa informação, e os 9 minutos da direita. Ele vai abater uma pela outra, porque é isso que o almoço livre vai fazer. Abatendo uma pela outra, geram-se os 6 minutos. Se esse caso aqui fosse 1 minuto de diferença, podia ser para extra ou falta, se aqui em vez de 6 fosse 5 minutos, essas extras nem estariam aqui, porque elas não ultrapassariam a primeira regra, que são dos 5 minutos por batida. Ok? Então essa seria a forma basicamente das tolerâncias do sistema de ponto, ok? Seria isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao artigo 58, a como o compensado funciona, como o almoço livre funciona, fiquem à vontade para entrar em contato conosco em nossa central de atendimento. Então por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.